Então, belezinha. Esse slide depois eu mando para o grupo do terceiro também, tá? Eu já mandei no grupo aí. Então, olha só. A primeira coisa que tem que ficar claro, vou falar bem rápido isso, porque eu vou focar mais na questão da estrutura e dos conhecimentos, tá? Que, diferente do Enem, a Unesp traz perguntas. Quase sempre é pergunta. Então, a última foi: o carro será o novo cigarro? 2019. Compro, logo existo? O voto deve ser facultativo no Brasil? A riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira? Publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização? Olha aqui a questão que a Letícia falou, ó, 2016, ó. Banalização do sofrimento ou forma de sensibilização? Então, nesse caso aqui, ó, você poderia falar que usar imagens trágicas é só uma banalização do sofrimento, ou você podia falar que, né, é forma de sensibilização, mas também você podia trazer que, apesar de trazer, em certos aspectos, a sensibilização, ela produz muito mais a banalização do sofrimento. Virou comum. A gente está vivenciando hoje, por exemplo, a banalização da morte, porque com tanta gente morrendo devido ao coronavírus, que quando alguém fala assim, morreu um, a gente fala, ufa, mas morreu um, né? Então, a gente está sofrendo a banalização da morte. Então, essa é uma ideia aqui. Então, olha, o legado da escravidão e o preconceito contra as negros no Brasil. Aqui foi uma afirmação. Aqui foi uma afirmação. Corrupção no Congresso Nacional, reflexo da sociedade brasileira? Pergunta de novo. O trabalho, aqui foi uma afirmação, escrever, o trabalho é a inspiração. E bajulação, virtude ou defeito? Então, ela sempre traz perguntas, quase todas perguntas. E aí, a questão maior é o seguinte, por onde eu começo, como que eu faço e como que eu elaboro a tese, tá? Então, aí, olha, primeira coisa que tem que ficar muito clara, a leitura da proposta. Você tem que ler muito bem a proposta, mais do que do Enem. Porque do Enem, a proposta é um apoio para você entender o tema. Então, por exemplo, ano passado tinha um texto ali do Enem explicando sobre saúde mental, sobre estigma. A Unesp e a FUVEST, os textos de apoio te orientam por caminhos que você pode seguir. A gente vai ver hoje uma proposta, aí, essa última aí do cigarro. Então, a primeira coisa, peguei a prova, peguei a redação, eu vou ler a proposta e eu vou anotar ideias principais, tem que demorar uns 15 minutos isso, tá? 20 minutos. Anotar ideias principais e já fazendo inferências na minha cabeça do meu projeto de texto. Então, por exemplo, peguei lá, esse texto fala sobre meio ambiente. Opa, acho que então eu vou falar isso. O primeiro problema que eu vou apresentar, que eu vou discutir, é sobre o meio ambiente. Aí eu vou trazer uma informação que eu lembro de tal coisa que falava sobre isso. Eu tenho que fazendo projetos de texto na minha cabeça. Conforme eu estou lendo já a proposta, eu já vou pensando. Então, pega a proposta, já vai anotando. Vou pegar essa ideia eu vou colocar no segundo parágrafo, essa ideia eu vou colocar no terceiro, vai montando o seu esquema na cabeça. Lógico que é bom você levar conhecimentos já seu, mas a Unesp ela não está preocupada tanto que você tem que trazer tantos conhecimentos assim, mas é o jeito que você vai articular. A sua forma de articulação, o seu vocabulário, não precisa ser vocabulário difícil, mas vocabulário bem elaborado, os conectivos que você vai usar para ligar, a coerência que vai ser produzida naquele texto, é isso que ela vai observar. Né? A capacidade sua de argumentar. Então, aí, olha, primeira coisa, leitura da proposta, vai anotando as ideias. Essa ideia aqui é bacana, essa aqui é ideia bacana. Opa, essa ideia eu vou usar no meu texto. E aí, o principal, vai ter que pensar na tese. Na tese. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, que nós vamos falar aqui agora, como elaborar uma tese, é o que eu vou defender para responder aquela pergunta. Sim, não, por quê? É lógico que sem falar sim, né, gente?
Então, por exemplo, vou colocar nessa pergunta aqui, ó. Compro, logo existo? Certo. Essa redação está falando sobre consumismo. Esse tema está falando sobre a questão de valorização do material. O que eu lembro que dá para encaixar aqui? Então, vamos lá. A minha tese, eu vou defender, por exemplo, que é uma sociedade atual, uma sociedade do espetáculo, entra aí até o autor, né, o Guy Debord, uma sociedade do espetáculo que valoriza muito mais o ter do que a essência, né, o caráter das pessoas. Beleza, essa é minha tese. Essa é minha tese, tá? Aí depois eu vou ter que justificar isso. Então, lá no segundo parágrafo, o que eu entro de justificativa para provar isso? Eu posso colocar redes sociais, aparência, manipulação de mídia. Aí eu posso entrar com o Adorno e Horkheimer, falando de indústria cultural, que tudo está manipulado para a gente comprar, certo? Entra com a outra ideia. Aí depois, num outro parágrafo, eu posso ligar isso com consequência, né? Ou eu também posso ligar aí com uma outra causa, uma outra justificativa. Dentro desse tema aí, compro, logo existo. Lembrando o seguinte, a estrutura da redação vai ser parecida com o Enem. Você vai entrar com conhecimento de outra área, você vai apresentar ali o tema, só que você vai criar uma tese para responder aquela pergunta, tá? E você vai entrar depois com 2 justificativas daquela tese sua. Uma justificativa no segundo, uma justificativa no terceiro, como a gente vai ver aqui, tá? Então, olha só, vou dar como exemplo aqui, vou ler rápido. O mundo enriqueceu-se com uma nova beleza, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado, tem um errinho aí, tá? De grossos tubos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugindo é mais belo do que a vitória da Samotrácia. Olha só, nós temos aqui um texto do futurismo, nós temos um texto de literatura das vanguardas europeias falando de velocidade. Aí depois, aqui, conforme eu estou lendo aqui, eu já vou pensando, o que eu posso aproveitar dessa ideia aqui, né? Eu posso falar sobre velocidade, sobre a beleza do carro, sobre a questão do luxo, que o automóvel é como uma escultura grega, está tudo escrito aí, ó. O automóvel é como uma escultura grega. Então, no segundo parágrafo, eu posso colocar com a ideia que o automóvel é um status, ele é valorizado como uma escultura, certo? Eu posso entrar com essa ideia. Então, já vou pegando ideias no texto de apoio. Aqui é um poeminha, curtinho. Aqui não tinha, assim, o poeminha diz muita coisa, mas na hora ali é difícil você pensar. Que nesse poeminha aqui, Cota Zero, ele fala sobre a questão a vida parou com o automóvel, as pessoas pararam para ficar pensando só no luxo do automóvel, do consumismo. Então, tem outra ideia atrás desse poeminha. Aí depois tinha uma charge, que aí, ó, tá clara a ideia da charge. Você tem que falar da mobilidade urbana, tá bom? Você tem que falar da mobilidade urbana nessa crase, nessa charge. Porque aqui, ó, tá falando, ó, a superfície era quase toda ocupada por carros. Pedestres só podiam circular por debaixo da terra. Então, olha só, nós temos aqui a questão da mobilidade urbana. Então, em algum momento você tinha que falar sobre isso. Um minutinho só, gente, peraí. Então, olha, aqui estão os próprios textos de apoio, já estão dando algumas ideias, tá? Então, faça muito bem a leitura dos textos de apoio. E aí, depois, no outro texto, ele ia falar sobre que o carro está perdendo seu espaço, muita gente está deixando até de tirar carta. Aí ele fala aqui, né, a citação aqui do australiano, que as pessoas falam do meio ambiente, então aqui, ó, da poluição, ou seja, essas ideias têm que entrar no seu texto. Poluição, só que assim, não é para copiar do texto, não é para parafrasear, o que é parafrasear? Você escreve a mesma coisa que está aqui, só de outro jeito. Não é para fazer isso também, tá bom? Mas você pega a ideia aí, ó,
Os jovens americanos estão deixando de tirar carta porque não consideram mais o carro tão essencial assim. Então, aqui nós temos algumas ideias para aproveitar, tá bom? Então, essa é a primeira questão, leitura da proposta, beleza? Aí vem lá, ó, o carro será o novo cigarro, que foi o último tema, né? Com base, escreva um texto dissertativo, ok? O Nesp não precisa de título, ok, gente? O Nesp não precisa de título. Título é só na FUVEST. Bom, depois que eu li a proposta, qual é o caminho que eu vou seguir? Primeiro, elaborar a tese. Qual que é a tese que eu vou defender? Então, eu vou, por exemplo, nessa, se eu tivesse lá, eu defenderia a tese de que, assim como o cigarro inicialmente trazia o glamour, tinha que falar de cigarro também, tá, gente? Porque estava dentro do tema. Tinha que falar do cigarro. Assim como o cigarro traz esse glamour, trazia, né, o clamor, mas hoje é visto de forma depreciativa, o cigarro também terá a mesma visibilidade, já que aí você pode só colocar a tese, né, falando que ele vai ter uma forma depreciativa dentro da sociedade, ele vai incomodar a sociedade, ou nesse caso também você já podia colocar os motivos lá no primeiro parágrafo, já que ele será um grande vilão diante do meio ambiente e da mobilidade do ser humano. Então, da mobilidade das cidades. Ou eu já posso entrar com essa tese com duas ideias, aqui como o Enem, tá? Agora, se fosse, por exemplo, aquele tema lá do compro, logo existo, também, ó, eu posso falar que eu entro com a minha tese, que hoje a sociedade valoriza muito mais a questão do bem material, da aparência, em detrimento do caráter, né, das pessoas. Eu posso só colocar essa tese. E eu posso também entrar já com a tese, com o projeto de texto. Assim, a sociedade valoriza muito mais, né, a aparência, principalmente devido a um modelo de, né, uma cultura de espetáculo, de aparência, assim como a um capitalismo desenfreado. Eu coloquei duas ideias, ó. Eu falei, então, de aparência e eu falei de capitalismo. Então, aí, eu vou falar lá no segundo parágrafo sobre essa questão da aparência e sobre a questão do capitalismo. A questão maior aqui, gente, é como você vai criar essa tese. A tese que vai orientar o seu projeto de texto, tá bom? Ela que vai organizar o seu projeto. E tem que estar muito claro na sua cabeça o seu projeto de texto para você não começar a escrever bobrinha e não sair do lugar. Então, a minha tese vai ser essa. Eu vou defender que as pessoas são materialistas, estão preocupadas só com a aparência, e aí eu vou defender por que disso, qual é a causa disso. A causa vai ser essa e a outra causa vai ser essa. O texto pode ser formado entre duas causas, ou ele pode ser formado de causa e consequência. Esse aqui mais para o Unesp, né? A FUVEST, ela traz mais filosófico, você pode até trazer questões mais filosóficas aí. Mas a Unesp, você pode trazer com duas causas ou uma causa e consequência também, assim como o Enem. O problema é que o Enem está muito claro para você, você tem que falar dos problemas da saúde mental. A Unesp não, ela te dá uma pergunta. Ela dá uma pergunta, você acha que vai ser assim? O compro logo existe? É lógico que já está direcionando. Todo mundo sabe que é para falar realmente sobre o consumismo, não, já está direcionando a sua resposta. Então, você cria, a FUVEST não, a FUVEST já é um pouco mais filosófica. Então, você cria essa tese, fica muito claro ali. Criou a tese, organiza o projeto de texto, tudo na sua cabeça. Estrutura do Enem ou não? Mais ou menos parecida, gente. Pode seguir a estrutura do Enem. A diferença é que você vai ter que criar uma tese pensando naquela pergunta, tá bom? E essa tese que vai dar as suas justificativas no segundo e terceiro. Quais justificativas para a minha tese? Como que eu vou desenvolver o parágrafo? E aí? Como que eu vou desenvolver o parágrafo?
eu vou fazer um parágrafo só com o conhecimento meu, com a observação que eu tenho de mundo e vou escrevendo, ou não? Eu vou entrar com um dado, eu vou entrar com um autor, eu vou entrar com uma filosofia, uma sociologia, ou eu vou entrar com uma história para provar aquele parágrafo. Então, por exemplo, se eu fosse fazer daquele do consumismo, eu entraria ali com a questão do Guy Debord, sem dúvida nenhuma, falando sobre a sociedade do espetáculo. Então, eu entraria aquela ideia. Inclusive, eu vou mandar o slide, já mandei aí no grupo, de algumas ideias filosóficas para você levar já pronta, né? Bauman, Hannah Arendt, Guy Debord, algumas ideias. Tem um autor aí que eu esqueci de pôr também, acho que eu pus, o Levinas, que ele fala da alteridade, de você se preocupar com o outro. Então, tem algumas ideias aí que, nesse momento de reta final aí para quem vai prestar a Unesp, leia essas ideias de filosofia, sabe? Pega essas ideias de filosofia para você encaixar aí e criar o seu parágrafo. Precisa usar? Não, gente. Mas é duro você escrever só com sua observação de mundo, parece que o negócio não vai mais, sabe? Parece que você escreveu ali um pouquinho e aí não tem mais palavra para escrever. Não tem mais conteúdo para escrever, tá bom? Vamos ver isso na prática, então, agora, ó. Aqui, essa pessoa, né, que tirou 28, tem uma escrita muito bem elaborada, né? Então, vamos lá, ó. Começou aqui, ó, com Marilena Chaui, retomada filósofa brasileira, considerada a existência de um tempo cultural que consiste nas constantes transformações que envolvem as relações humanas, desde mudanças de valores a visões de mundo, cada grupo e época. Então, ó, considera, né? Eu esqueci de falar a palavra considera. Aqui ele começou com conhecimento de outra área, mesma coisa do Enem. Começou com conhecimento de outra área, Marilena Chaui, ali, falando do tempo cultural, a ideia que ele teve. Ah, gente, mas que conhecimento que eu vou dar algumas sugestões nos slides aí que eu vou montar. Hoje, por exemplo, eu vou falar ali do... sabe, alguns conhecimentos vocês têm que levar. Tipo, pode pôr aquele lá da plataforma desculpa, da caverna do Platão, também tá, pode entrar com aquela ideia da caverna do Platão, da filosofia, que tem que sair das sombras, pode entrar com Vidas Secas, né? Só que Vidas Secas é mais problema social. Eu vou sugerir aí também, pode entrar, por exemplo, com uma literatura, um livro. Aí, eu vou sugerir algumas, mas você tem que pensar qual que vai encaixar no tema ali, tá bom? Por exemplo, naquele do cigarro, você podia entrar com uma propaganda sobre cigarro, comentando uma propaganda, poderia... se eu estivesse lá, como eu assisti aquela série Coisa Mais Linda, e as mulheres fumam muito, eu teria entrado com aquela lá das pessoas fumando. Ah, mas o tema não é cigarro, é carro. Sim, mas eu entrar com a série delas fumando e tal ali, né? Com uma série sofisticada, não sei o quê, mas que depois eles entram criticando ali o cigarro. Então, assim como começa a criticar o cigarro hoje em dia, o carro também vai ser criticado. Aí você faz essa ponte, ok? Do consumismo, né? Eu posso pegar um quadro, uma obra que reflita ali sobre o consumismo, sobre a questão das pessoas estarem sempre querendo comprar. Aí depois você faz a relação com o tema. Mesma coisa do Enem, tá? Mesma coisa. Então, nessa mesma dinâmica, o que precisa ficar muito claro? Pois o conhecimento de outra área, você desenvolve um pouquinho o conhecimento de outra área. Você fala um pouco. Desenvolve ali, explica um pouco, não joga só. Marilena Chaui fala isso e joga. Desenvolve um pouco, tá? Não deixa só jogado. Colocou o conhecimento de outra área, relaciona. Sempre com esses conectivos, ó. Nessa mesma dinâmica de mudanças, ó, nessa mesma dinâmica, nesse contexto, em relação a tal pensamento, eu faço sempre esses conectivos, tá bom? Aí entra aqui, ó. Aí agora ele relacionou, a pessoa que fez, né? Relacionou o pensamento da autora com o cigarro. Atrás considera o cigarro como símbolo de juventude, saúde, beleza. Aqui. Agora vai entrar a tese. Olha a tese.
Com as crescentes mobilizações ambientais de ONGs, ONU e pessoas influentes, não demorará para que o carro, como conhecemos hoje, passe a assumir, tal como o cigarro nos dias de hoje, um valor negativo, ultrapassado e repudiado. Então, olha só a tese, gente. A tese, ele defendeu que o cigarro vai ser assim, o carro, assim como o cigarro, vai ser negativo, vai ser ultrapassado. Observe aqui que ele não colocou causas, ele só colocou a tese nessa redação. Então, ele só colocou a tese e não colocou as causas. Você tem que criar uma tese aqui. Poderia já falar por quê, as causas aí, por que que ele vai ser ultrapassado, por que que ele vai ser repudiado. Poderia já entrar aqui também, tá bom? Bom, primeiro lugar, e aí, gente, ficou claro o primeiro parágrafo, essa questão da tese em cima do tema e da pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Fica claro. Ficou claro? Tá, então vamos lá. Aí depois agora eu vou para o segundo parágrafo. Então, eu coloquei, eu leve algumas ideias prontas. Ah, aqui, ó, o segundo não. Eu coloquei aqui uma ideia pronta que eu não vou ler agora, mas aquele livro, Ensaio sobre a Cegueira, que eu já falei no curso, e já falei para vocês, esse livro, o que que acontece? Assista o filme, tá? As pessoas, todo mundo fica cega, né? Todo mundo fica cego, e aí existe um caos total. Esse livro, Ensaio sobre a Cegueira, dá para relacionar metaforicamente que as pessoas estão cegas diante daquela situação. Por exemplo, naquela do cigarro, dava para relacionar? Sim, dava para relacionar, falando que as pessoas hoje estão cegas aos malefícios do cigarro e futuramente ele será mais visível, né? Esses problemas do cigarro. Dá para relacionar. Tudo com a questão da metáfora da palavra cegueira, tá? Não é cego de verdade, é na forma metafórica. Então, o livro Ensaio sobre a Cegueira, com essa questão da metáfora, dá para encaixar muita coisa. Então, por exemplo, do consumismo. Também. Assim como no livro, como na obra, as pessoas estavam cegas dentro de um problema dramático, tal. Hoje é uma sociedade cega diante de um capitalismo exacerbado que está consumindo toda o planeta. Perceberam, gente, que o livro Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo, é um coringão. É um coringão que dá para você levar em qualquer redação. Ah, mas, poxa, tem redação que eu não consigo encaixar. Tudo bem. Né? Agora, o que você precisa fazer? Tenta escrever uma redação. Tenta escrever uma redação fazendo isso. Pegando o tema e relacionando. Por exemplo, essa do cigarro. Pega o ensaio sobre a cegueira e relaciona com o cigarro. Tá? Outra, a do consumismo. Pega aí o livro Ensaio sobre a Cegueira do Saramago, essa questão da cegueira e tudo mais, que as pessoas não enxergam, o mal, tudo mais, e relaciona com o consumismo, tá? Faz essa relação e aí entra com a tese, mostrando, então, que vai causar um problema aí, né, social devido a isso aí. A tese aqui, ó, essa tese aqui, ela já tem duas causas, porque essa tese é mais para o Enem, né? Mas pode ser para a Unesp também, ó. Essa tese já tem as duas causas, ó. Falta de investimentos e pela postura negacionista. A lá do menino ali, da menina que escreveu, não tinha causas, tinha só a tese, tá bom? Mas pode ser uma tese já com o projeto de texto, que são as causas, e pode ser uma causa e uma consequência também, tá, gente? Não só duas causas, pode ser uma causa e depois a consequência, no primeiro parágrafo, ok? Bom, aí depois, olha, observem esse texto aqui, ó, como que você vai montar o segundo parágrafo? O segundo parágrafo, você vai entrar com o tópico frasal, defendendo a primeira ideia. Observe aqui que o autor desse texto, ele usou informação lá da proposta. Ele colocou Vitória de Samocrácia e ele tirou uma nota boa. Só que ele não copiou lá. Ele pegou a ideia ali e pôs no texto dele. Então, ele tirou a nota máxima. Aí aqui, ó, ao contrário dos futuristas, hoje a velocidade e a máquina não são mais espetaculares. Isso também está lá na proposta.
Também está lá na proposta, mas não assim, desse jeito. Não dessa forma aqui. Mas é lógico que ele não ficou só nisso. Ele foi além, tá? Aí, do mesmo modo, o símbolo criado pelo American Way of Life, né, que é o sonho americano, a vida, né, do caminho americano aí, que também está lá na proposta falando, né, ele desenvolveu uma ideia. Então, olha, ele começou com um conhecimento, que é o tópico frasal, ele ampliou esse conhecimento, desenvolveu, ampliou mais, explicou. Aí, essa parte aqui, ó, essa explicação é dele. Essa explicação é dele, tá? Então, assim, você tem que escrever também, né? Não pode ficar só pegando ideias. Então, essa explicação, ó, isso ocorre porque a superprodução capitalista de automóveis da época não encontra mais tanto espaço no cenário. E observe que as palavras não são tão difíceis. Tem uma ou outra palavra mais difícil. Tá bom? Outra sugestão que eu dou agora para quem vai fazer o Enem dia 8. Leia, eu vou mandar o drive, leia redações bem elaboradas, né, de FUVEST, de Unesp, para dar um pouco de ideia. Faça uma redação, a partir do que eu estou falando hoje, pega ali o ensaio sobre a cegueira, entra com o tema, né, coloca a primeira ideia, a segunda ideia, e faça uma redação, tá? Uma antes do dia 8, pode mandar para mim que eu leio. Faça uma redação antes e leia algumas ideias e faça um caderninho de anotações com alguns conhecimentos que você poderia usar. É lógico que o certo é você lembrar dos conhecimentos do seu ensino médio. Lembrei isso de história, lembrei de Marx, capitalismo, o professor de filosofia falou, lá em história, Revolução Industrial, que, por exemplo, no caso do consumismo e também do carro, podia usar muito Revolução Industrial. Inclusive, poderia começar o texto com Revolução Industrial, né? Podia começar o texto usando tempos modernos do Charles Chaplin. Então, assim, eu vou trazendo algumas ideias que eu posso utilizar no meu texto. E isso, é lógico, que eu não posso ficar desesperado lá na hora. Então, é bom, nessa reta final, você fazer um caderninho aí de anotações e estudar algumas filosofias. Eu vou colocar eu coloquei já no grupo aí, vou mandar para os terceiros também. Algumas ideias de filosofia. Eu vou colocar também algumas ideias até de livro. Pensa em história, né? Marcos da história aí que podem ser relacionados. Então, faz uma ampliação de conhecimentos aí e faça uma redação, tá? E faça uma redação sem copiar, faça uma redação sem ficar olhando em outros textos com o seu jeito. Porque, por exemplo, essa parte aqui, essa escrita aqui, ó, é fala da pessoa, né? É a pessoa que, ó, isso ocorre porque, tal. Isso aqui é fala dele, né? E aqui, ele pegou a ideia, mas ele encaixou. Também é fala dele. Ele pegou a ideia, mas ele encaixou dentro do texto, tá? Bom, mesma coisa, ó. Lembrando que esse texto aqui, gente, é nota 28, então é muito bem elaborado. Mas eu peguei esse porque ele não tá tão difícil assim de escrever, tá? Então, olha, nesse contexto, podemos analisar ele pegou essa ideia até do próprio texto de apoio, mas não pode só copiar ali o texto de apoio, simplesmente escrever de outro jeito, tem que encaixar dentro do texto. Parágrafo, o período de introdução, o período de ampliação, a argumentação e o de finalização. Então, entra com o período, desenvolve um pouco mais e finaliza. Falando assim parece que é fácil, né? Mas não é, eu sei que não é. Porque eu falo, pô, o que eu vou começar? E agora, como que eu vou encaixar aqui? Qual ideia que eu vou colocar aqui para encaixar? Como que eu vou finalizar? E a finalização sempre fechando o parágrafo. Olha só, o anterior, ó. Em busca de emancipação junto aos avanços tecnológicos, como transporte alternativas, bicicletas. Então, ele vai dando uma ideia já aí do que poderia fazer, né, de transportes elétricos e tudo mais. Porque, diferente da Unesp, você não vai dar solução lá no final. Então, dentro do próprio parágrafo, você pode colocar ali o problema, a questão a ser discutida e também uma própria solução na hora que vai finalizar o parágrafo na conclusão, tá? Aqui também, ó, todos esses fatores fazem com que
surge um tipo de coerção social e pressão da sociedade contrária ao automóvel, que a longo prazo perderia valor comercial ou seria forçado a mudar mudanças estruturais, como a transição para a eletricidade em vez. Então ele está dando pequenas soluções ali para fechar o parágrafo, para finalizar o parágrafo, porque ele não vai dar solução lá no final, como o Enem faz. Então ele já está dando aí, finalizando o parágrafo. Então ele apresentou outro problema, que no caso é a questão ambiental. Aí ele falou do protocolo aí de Montreal, desenvolveu a ideia, e ele finalizou aí com a questão de tem que pensar numa nova forma, tá? E a conclusão? Como fazer? Bom, a conclusão se faz assim, retoma a tese e relaciona o contexto do primeiro parágrafo. Esse é um jeito mais simples de fazer. Tem outras formas também. Tem como você retomar os argumentos, tem como você pôr uma pequena proposta de solução, uma reflexão futura, tem várias formas. Mas uma forma é assim, diante dessa perspectiva, sempre usando essas palavrinhas de ligações, tá, gente? Sempre os conectivos. Podemos analisar a ressignificação simbólica do carro para a sociedade do século XXI, que vem perdendo seu valor positivo de sucesso para um valor negativo de poluição e negligência para o meio ambiente. Olha só, ele retomou a tese e ele falou os argumentos também. O valor negativo de poluição e negligência com o meio ambiente. Então, falou da tese e retomou o argumento do segundo e terceiro parágrafo. Agora, relacione com o contexto do primeiro parágrafo. É também possível estabelecer um paralelo entre essa transformação e a ideia de tempo cultural de Marina Chauí, uma vez que essas mudanças derivam da nossa visão de mundo da juventude. Então, ele retomou a ideia lá do primeiro parágrafo, com a Marina Chauí, que é a ideia que ele trouxe ali, para finalizar o texto dele. Tá vendo? Então, assim, a estrutura é bem parecida ali com o Enem, né? A questão é, qual vai ser a tese que eu vou criar, tem que ficar muito claro isso para vocês, diante daquela pergunta, e quais vão ser minhas justificativas da tese. Tudo isso tem que pôr na minha cabeça no meu projeto de texto. Eu vou criar isso, e eu sei que não é fácil, tá? Vocês têm 17 anos, 16 anos, tudo isso na cabeça não é fácil. Então, eu vou colocar ali a tese vai ser essa, tá? Então, a justificativa eu vou para qual lado? Vou falar de tal coisa, do consumismo em relação à sociedade, tal. Eu vou trazer, então, uma questão histórica que eu lembrei aqui, Aí você vai ter que ir montando o projeto e depois colocar no papel. Atenção, use conectivos e divida os parágrafos em períodos, né? Como eu tinha falado para vocês, ok? Nesse momento, pense em conhecimentos para a sua redação e escreva uma redação esta semana para fazer esse treino aí, tá bom? Beleza. Vou parar aqui agora um pouco.